Hoje a gente vai estar estudando o descritor 12, certo? Quem é esse descritor 12? Deixa primeiro eu falar aqui uma coisa para vocês. De manhã, me perguntaram se vocês seriam obrigados a aprender, como é que eu digo, a memorizar esses descritores. Por exemplo, o descritor 15, deixa eu ver se é o 15, 12, 13, 14. O 15 é esse descritor que a gente estudou na aula passada, né? É o unidades e medidas. Ele é o descritor 15. Eu não coloquei lá para vocês, mas ele é descritor 15. Aí me perguntaram se os alunos eram obrigados a saber qual era o descritor, qual era o conteúdo. Eu respondi que não. Vocês não são obrigados, vocês são obrigados a aprender o conteúdo, né? Aprendam, pelo amor de Deus, o conteúdo. Isso aqui vocês não precisam saber, não. A gente que é professor, já está com algum tempo aí que dá aula, de vez em quando ainda dá um branco, né? Aí, isso aqui não é importante para vocês, não. Eu só mostro para vocês que é para vocês saberem que é o descritor que a gente está trabalhando e até como uma forma de registro, né? E aí o descritor 12 é resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. Alguns de vocês podem até pensar, eita, professor, a aula de hoje é só perímetro? Perímetro é tão fácil? Realmente é fácil. Porém, eu acho que eu já falei para vocês que em alguns conteúdos que a gente está revendo, né, reforçando, pode ser que venha alguma coisa nova para vocês, por conta de vocês serem nono ano. É diferente eu pegar esse descritor aqui, trabalhar lá com o oitavo ano, lá com o sétimo, e trabalhar com vocês agora. As questões que vocês trabalham, elas têm um nível um pouco mais elevado, certo, do que as outras turmas, e acredito eu que tenha pelo menos duas novidades aqui nesse descritor 12, que a gente vai ver aí. Vai ser o cálculo de perímetro de figuras compostas, além de perímetro da circunferência, o comprimento da circunferência, que eu acredito que vocês não viram ainda. Acredito eu que não. Mas se tiver visto em algum lugar aí na Terra, tudo bem. Show de bola, melhor ainda. A dificuldade vai ser menor para vocês. Mas não tem segredo nenhum, certo? Bora lá, né? Só para a gente reforçar a ideia de perímetro, eu sempre gosto de colocar assim uma parte de conteúdo antes, né? Quando a gente estava no presencial, dificilmente a gente fazia esse momento, até porque a gente não ia, como é que eu posso dizer, tomar um certo tempo de eu pegar esse texto aqui todinho e colocar numa lousa para vocês. Eu fazia isso só no Google mesmo. Pessoal, perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica que pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono. Sempre falava dessa forma, né? Ou, no caso dos círculos, por meio de uma fórmula. Então, foi o que eu falei para vocês aí, ó. Aqui, quando eu falei circunferência, né? Mas, quando a gente fala de perímetro, eu posso trabalhar com as figuras geométricas planas, dentre essas figuras, os polígonos e o círculo, né? Aí, deixa eu falar para vocês que tem uma pequena diferença. Ó, isso aqui é um círculo. Eu estou dizendo que é um círculo. Ele está um pouco assim torto, mas é um círculo, tá? Pronto. Ele é um círculo. Porém, o que eu vou calcular dele nesse primeiro momento, quando eu falo de perímetro, é só essa linha preta aqui, ó, que eu chamo de circunferência. Professor, e o que é o círculo? Círculo é isso aqui que está dentro, ó, essa parte aqui dentro. Quando eu falo de círculo,
Eu estou falando de área, certo? O perímetro é o contorno. O círculo é a área. Exatamente. O círculo, essa parte de dentro aqui, que é a área, e o perímetro, que é o que ele diz bem aqui, ó. Cadê? Depois eu mostro. É o contorno. É como se eu pegasse esse círculo e fizesse aqui um corte, ó, bem aqui, ó. Tá, cortei, né? Aí eu pego essa ponta e estico. Aí faço aqui um segmento de reta, esticando o círculo no chão. Mas aí, como quando eu passar a atividade para vocês, vocês não vão poder cortar esse círculo para tirar a medida dele, existe uma formulazinha e a gente vai poder calcular esse tamanho aqui, certo? É a única figura que eu vou precisar de uma fórmula para calcular o perímetro, porque as outras, todas são pelas medidas dos lados. O retângulo, por exemplo, eu sabendo as medidas é só somar. Eu não tenho como calcular o perímetro desse retângulo agora. Não tem. Por quê, professor? Porque eu não sei nenhuma medida dele. Mas se eu disser para vocês as medidas, eu só vou poder pedir perímetro se eu der as medidas desse retângulo. Ok? Então, bora lá, continuando aqui. O perímetro de uma medida é observado em figuras geométricas planas. Isso é, figuras bidimensionais. Em outras aulas eu já falei para vocês a diferença de figuras bidimensionais e tridimensionais. Ele é definido como a medida do contorno, tá aqui, ó, o que eu estava procurando, e o Mário falou. A medida do contorno de uma figura geométrica. Logo, é uma medida de comprimento, certo? Então, tenham cuidado, pessoal. Se liguem nisso aqui, ó. Medida do contorno, certo? Sempre. Só ajeitar essa marcação. Ó. O método usado para obter o perímetro varia de figura para figura, mas a maneira mais óbvia de encontrar esse comprimento seria, né, medir com a régua, uma trena, um metro ou qualquer outro objeto que possa ser usado para esse tipo de medida. Entretanto, as propriedades das figuras geométricas podem ser usadas para dar mais precisão à medida e acelerar o processo de encontrá-la. O que eu posso falar aqui para vocês? Ele diz aqui, ó, que para que vocês possam tirar essa medida do perímetro, vocês poderiam estar usando régua, trena, metro, ou qualquer outro tipo de objeto que possa ser usado para esse tipo de medida, né? Aqui uma fitazinha métrica, ó. Vocês poderiam estar usando ela também para medir. Porém, existe um porém. Digamos que eu passe uma atividade para vocês, e aí, no momento que eu pedi ao coordenador para fazer as cópias para vocês, a escola estava com problemas de folha, estava com poucas folhas. Aí eu disse, Breno, pois faz o seguinte, coloca 2 atividades por folha, e aí a gente recorta e serve para 2 alunos. Beleza. Aí o Breno fez isso. Aí o Mário, a Jennifer, a Clara receberam a atividade nesse primeiro momento, certo? A atividade delas vai estar reduzida, né? Aí a Letícia, a Ana Letícia, no segundo momento, foi receber a atividade. A dela vem ampliada. Então tem tamanhos diferentes. Se eu não colocar as medidas, vai dar problema, né? Vocês não vão conseguir tirar essas medidas com régua, com trena. Para isso que existem as propriedades. E aí eu vou já explicar para vocês. Só um instante. Continuando. Então, esse é um exemplo, né? Que a gente tem. Ou então, é, deixa eu dar aqui uma ideia para vocês. Foi que eu botei. Pronto. Essa minha fita métrica aqui, ó, ela tem 150 centímetros. Ou 1,5 metro, 1,5 metro.
né? É 1,5 m. Beleza. Aí, pessoal, vamos para o pátio da escola, vamos fazer uma aula prática. Nós estamos trabalhando com perímetro. Aí eu pego e digo assim, eu quero que a Jennifer e o Lucas me digam quanto é que mede quais são as medidas da escola Maria Dias. Aí imagine aí, que horas são agora? 4 horas da tarde. Imagine vocês 4 horas da tarde no meio do sol quente, com a fita métrica de 1,5 m, tirando as medidas da escola, do perímetro da escola. Que hora era que vocês iam terminar? Né? Quase 7 horas da noite. E olhe lá se conseguir, né? Ou mais, minha filha, 1,5 m, né? Para o tamanho da escola eu, hein, E no credo. meio do sol quente, né? No meio do sol quente. Eu ia Então, virar uma assada. então complica o E era trabalho. nada. Complica o trabalho de vocês, né? Para isso, a gente já tem a questão das propriedades que podem ajudar. No caso da escola, eu bastaria dizer para vocês uma medida sequer. Bastava uma medida, que eu sei quanto é que mede um lado da escola. Até porque eu já fiz um trabalho desse. Ele, professor, você é doido? Não, quando eu fiz com a turma de EJA, que eram, acho que era 10 alunos, se eu não me engano. Teve uma época que teve uma turma de EJA lá na escola, e aí eu fiz esse trabalho da gente fazer as medidas de alguns locais da escola. A gente mediu o pátio, a quadra, medimos o contorno da escola, que é o perímetro, né? Justamente para a gente trabalhar essa questão de perímetro e área. Aí teve outro professor que ajudou no processo, e ele tinha uma trena muito grande. A trena dele acho que era de 100 metros. Aí deu para a gente fazer, beleza, certo? Aí, só para, se alguém tiver curioso de quanto é que mede a escola, as medidas da escola, cada lado dela mede 50 metros. Aí já fica fácil, né? Ela tem a forma de um quadrado, a escola, e é 50 por 50. Então, aí já fica fácil. Como é um quadrado, eu sei que aí a propriedade, os 4 lados são iguais. Se eu conheço um, já dá para mim saber o perímetro, né? É nisso aí que as propriedades ajudam. Já me antecipando aqui um pouco, o retângulo, por exemplo, eu não preciso saber o tamanho das 4 medidas aqui, ó. Basta eu lembrar de uma coisa, que esse lado aqui, ó, é paralelo a esse. E se eles são paralelos, eles têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Congruente, quando eu falo congruente, é porque tem a mesma medida. E esses dois lados aqui que ficam na vertical, eles também são paralelos entre eles, né? São paralelos, por isso eles têm a mesma medida. Então, se eu disser para vocês que esse retângulo aqui tem 10 centímetros e aqui tem 40 centímetros, já dá para me saber qual é a medida do perímetro desse retângulo. Não vai ser apenas, cuidado, eu quero o contorno todo, porque 10 é só daqui para cá e 40 é daqui para cá. Se alguém me disser que o perímetro é 50, tá errado, porque o perímetro eu tenho que completar aqui e aqui. Ou seja, aqui vai ser 40 e aqui vai ser 10. Então eu somo tudo, né? Por conta da propriedade dos retângulos, que diz que dois lados paralelos são congruentes. Dois lados paralelos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Perímetro de polígonos. Os polígonos são figuras geométricas planas fechadas. Então, se eu desenhar para vocês isso aqui, ó, entendam que está todo retinho, beleza? Bem bonitinho. É um quadrado. Agora, a partir do momento que eu desenho... Peraí, dá para me fazer melhorzinho aqui. Vamos fazer assim, ó. Vou usar o retângulo como exemplo. Pronto. Aqui o retângulo, né? Isso aqui é uma figura plana, certo? Uma figurazinha, um polígono. Por quê? Tem vários lados, né? E é uma figura fechada. Agora, se eu faço isso aqui, ó,
por exemplo, ó, ele não é mais um polígono, não é uma figura fechada, tá? Eu tenho esse espaço aqui, ó, sem nada, tá? Então, o polígono ela é uma figura fechada, formadas por lados que são segmentos de reta. Então, cada lado desse aqui é um segmento de reta, certo? Segmento de reta é só um pedaço de uma reta. Eu também expliquei isso para vocês. Esses segmentos não podem se cruzar. Eles se encontram apenas em suas extremidades. Então, tipo, eu vou pegar aqui dois segmentos de reta, tá? Esses que estão aqui em vermelho, para me começar a montar um polígono. Então, para mim começar a montar um polígono, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eles se encontram apenas em suas extremidades, ou seja, a extremidade são os cantos, as pontas, digamos assim. Então, aqui é as duas extremidades desse segmento, ó. Aqui é as duas extremidades desse outro segmento. Para mim montar um polígono com eles, eu tenho que fazer essa ponta e encostar nessa aqui. Então, eu vou redesenhar esse segmento bem aqui, ó. Pronto, ó. É um pouquinho mais para lá, né? Bem aqui. Pronto. Aqui, é como se eu tivesse afastado ele aqui para cima. Aqui eu já comecei a montar um segmento, tá? Aí eu posso colocar outros. Pronto, eu vou esticar um daqui para cá, ó. Pronto. Aqui é um polígono. Ele está todo fechado e os segmentos se encontram somente nas extremidades. Nunca vai acontecer isso aqui, ó. Eles se cruzaram. Então, não é um polígono. Ah, professor, e se eu fechar bem aqui, ó? Agora sim. Não, agora não. Porque eles estão se cruzando. O máximo que eu poderia dizer é que aqui eu tenho dois polígonos. É um triângulo aqui, ó, que está mal feito, mas é um triângulo, e aqui é outro triângulo. E se encontram bem aqui. Professor, então, para Oi. ser um polígono, ele tem que ser em linhas, certo? E não se cruzarem. Isso, exatamente. Vou desenhar outro qualquer aqui, ó. Pronto, isso aqui é um polígono. Ah, professor, tá todo cheio de as retas, tudo doido aí, os segmentos tudo doido. Mas ó, começa um segmento bem aqui, termina bem aqui, ó. Quando termina um segmento, já começa o outro. Eles se encontram aqui na extremidade. Se encontra bem aqui, se encontra aqui, se encontra aqui e se encontra esses dois aqui. Então é um segmento, é um polígono sim, e ele está fechado, né? Agora, por exemplo, se eu faço esse outro aqui, ó, aí eu não tenho polígono, eu tenho dois polígonos. Eu tenho um triângulo aqui, aí emendado com ele eu tenho esse outro polígono aqui que parece um retângulo. Era para ser, né? Se eu tivesse feito bem bonitinho. Aqui no Jamboard não dá para a gente desenhar bem bonitinho, certo? Ou seria uma espécie de trapézio, né? Porque esse lado aqui está mais inclinado, enfim. Seriam dois polígonos, né? Desconsidere isso aqui, pelo amor de Deus. Pronto, é como se fosse dois polígonos. Aí isso aqui seria uma espécie de figura mista, certo? Eu posso calcular o perímetro dessa figura mista. Mas aí para isso eu precisaria das informações e lembrar de algumas propriedades. Porque a primeira coisa que eu ia dizer para vocês, se eu não desse medida nenhuma, que aqui seria um triângulo, aí eu precisaria dizer, digamos que eu diga que aqui é um triângulo equilátero. Aí eu pronto, aqui, vamos aproveitar essa medida 6, ó. Esse lado aqui é 6. Ah, professor, e que medida é esses outros dois lados? Se vire, porque eu disse que ele é um triângulo equilátero. Se ele é equilátero, aqui também é 6 e aqui também é 6. Então eu posso fazer isso. Colocar, digamos, apenas uma medida, dizer uma propriedade dele e aí o restante vocês se viram, de acordo com a propriedade, certo? Voltando. Aí aqui diz o seguinte, ó. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados.
é possível usar essa propriedade para todo polígono, uma vez que os lados do polígono serão sempre segmentos de reta. Que foi o que eu falei. A única coisa que vai ser diferente disso aqui, da soma dos lados, é o círculo. Porque quais são os lados que eu vou somar? Não tem como somar, né? O círculo, ele não possui lados. Aliás, possui, né? O lado de dentro e o lado de fora. Mas não tem como a gente calcular perímetro com essa informação, né? Então, bora lá. O perímetro do quadrilátero a seguir, no caso é esse do lado aqui, ó. Como é que eu vou calcular? Foi dado a figura, o polígono, e todos os lados têm as suas medidas. O que eu vou fazer? Somente somar essas medidas, não tem segredo. Então, somando 5 mais 2 mais 3 mais 6, totaliza 16 centímetros. Esses casos aqui são dos casos mais simples, né, que tem a figura e todos os lados têm as medidas, certo? Eu poderia muito bem fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Digamos que eu completei aqui, né, ó, o trapézio. Esse lado aqui eu não dei medida e nem dei a medida desse lado. Ó, ele acaba mais aqui embaixo, é porque não deu para riscar, né? Mas, então, essa medida aqui não foi dada. Porém, aí eu vou dizer para vocês o tipo de trapézio, né? Ele vai ser essa mesma medida 5 e aqui embaixo vai ser 6, que é a mesma medida dessa aqui, ó. Aí eu somo tudo, tá? É assim que pode ser que venha alguns exemplos. Próxima. Perímetro do retângulo. Eu já expliquei para vocês, né? Lá atrás. Sobre o perímetro do retângulo, que eu posso mandar para vocês só duas medidas, que é justamente o que ele fez aqui, ó. Perímetro de um retângulo possui base igual a 10 e a altura igual a 20. Caso seria assim. A base aqui é 10 e a altura seria 20. Então ele só deu duas medidas, mas aí eu enxergo que os lados paralelos têm a mesma medida. Então vai ser 20, 10, 20, 10. Somando tudo, eu tenho 100 centímetros. Né? Ó, 10, 10, 20 e 20, que são os quatro lados, somando 100 centímetros. Perímetro do polígono regular. Isso aqui eu também falei quando eu falei do quadrado, quando eu citei o quadrado, que eu disse que o quadrado tem quatro lados iguais, se eu tiver só uma medida, é só multiplicar por 4. E é justamente o polígono regular, o quadrado. O quadrado, ele é um polígono regular. O triângulo equilátero, ele é regular. Por quê, professor? Porque ele tem todos os lados congruentes. O que é congruente mesmo que é? É o que, professor? Congruentes? Sim, o que é congruente? Esqueci. Falei nessa aula já. Alguém? Alguém lembra? É igual. Pronto. Deixa eu falar. Deixa eu falar mais precisamente. Eu não gosto muito de falar a palavra igual, apesar de fazer sentido, certo? Eu prefiro usar a mesma medida. Ah, professor, é a mesma coisa. Digamos que sim, tá? Porém, se eu fizer assim, ó. Digamos que eu faço isso aqui, ó. Esses dois segmentos aqui, certo? O porquê que eu não gosto de chamar igual. Ixi, Maria, onde fez? Esses dois segmentos, eles são iguais? A linha não, mas a medida sim. Pronto. A linha não, por quê? Porque essa aqui está inclinada e essa aqui está na horizontal. Então, elas não são iguais.
porém elas têm as mesmas medidas. Então, eu digo congruente é que elas têm a mesma medida. Então, esses dois segmentos são congruentes, porque têm a mesma medida. Né? Por isso que eu não costumo chamar de igual. Mas em relação à medida, você poderia dizer assim, tem medidas iguais. Aí, beleza. Show de bola. Né? Só colocar o termo medida, a palavrinha medida. O que é congruente? Que são duas coisas congruentes. Tem medidas iguais ou as mesmas medidas. Pronto. É isso. Continuando. Aí ele fala aqui, ó, como os lados de um polígono são congruentes, são iguais, né? Polígono regular, no caso, devemos apenas conhecer a medida de um dos lados para calcular o perímetro. Se por acaso eu fizer isso aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui tem poucas figuras demais, mas tudo bem. Ó. Aqui eu tenho um polígono regular. Quando eu tenho um polígono regular, quer dizer o quê? Eu tenho todos os lados iguais. Aí eu faço só isso aqui, ó. 3 centímetros. Meu povo, qual é o perímetro dessa figura? Sabendo que ela é um polígono regular. 12. Pronto, justamente. 12. Por quê, professor? Porque se ele é regular, essa medida é igual a essa, que é igual a essa e é igual a essa. Se aqui é 3, 3, 6, 9, 12. Pronto. Morreu a nota. Professor, e se, por exemplo, você colocar uma figura aí e aí fizer isso aqui, ó. Dessa forma. Deixou de ser congruente, né? Ó, não é mais congruente. É? Depende. Se o senhor colocar 3 centímetros ali, óbvio que vai ser congruente. Isso aí. Pronto. Deixa eu falar aqui para vocês, ó. Continua sendo congruente. Aqui eu só fiz mudar a posição, certo? Então, estou dizendo que é 3 centímetros, continua as outras sendo 3 centímetros. Beleza? O que não vai poder acontecer é eu pegar e fazer isso aqui, ó. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Pronto, aqui. E fazer isso aqui. Pronto. Qual é o perímetro desse retângulo? Aí a gente não sabe, né? Pronto. Por quê? Porque eu só estou dando uma medida. E o retângulo ele tem pelo menos duas medidas diferentes. Exatamente. Aí eu não vou poder perguntar isso a vocês nunca. Vocês não tem como responder. Eu não sei essa medida aqui, ó. Eu tenho que dar alguma informação. Eu poderia fazer muito bem assim, ó. O perímetro a seguir, aliás, o retângulo a seguir tem as seguintes medidas. Sua base mede 8 centímetros e a sua altura mede 1/4 da base. Aí eu posso fazer. Quanto é 1/4 de 8? É 8 dividido por 4, ou seja, vai ser 2. Aí eu que vou ter que calcular. 2. Se é 1/4 disso, vai ser 2. Aí agora sim, vai ser 8 mais 2, mais 8 mais 2. Vai dar? Aí dá para calcular o perímetro. Oi? Aí sim dá para calcular o perímetro. Exatamente. Continuando. Até aqui, tranquilo? Demais. Beleza. Pois agora nós vamos entrar no perímetro dos círculos, que é o que eu falei para vocês que eu preciso usar uma fórmula. Tá? Para a gente calcular o comprimento da circunferência, que nada mais é do que o perímetro, comprimento da circunferência, falei para vocês, né? Ó, circunferência. Aqui não, deixa eu desenhar aqui que tá mais bonitinho, né? Circunferência é o que fica ao redor, círculo é, no caso, a ideia de área, é o que fica dentro, certo? E aí, para mim calcular o tamanho dessa linha aqui, ó,
eu chamo de comprimento da circunferência. É como eu disse para vocês, se eu cortar bem aqui, cortar e esticar essa circunferência, tá? Eu não tenho nada que eu possa mostrar para vocês, mas acho que vocês têm a ideia do que seja. Eu tinha umas liguinhas aqui, não tenho mais. Enfim. Tenho não. Se eu pegar um círculo, digamos aqui, tá aqui o círculo, e eu cortar, ó. Cortei, né? Aí eu estico para me tirar essa medida. Estica todinho. É como se eu fizesse esse corte bem aqui. Mas como eu não posso fazer, o que eu vou utilizar? Essa formulazinha aqui, ó. C é igual a 2πr. Para vocês não lembrar, não, aliás, não lembrar não, tem que lembrar. Para vocês não esquecerem dessa fórmula, o círculo, falou em círculo, lembre do Pierre. Quem é Pierre? Sei lá, mas tem gente chamada Pierre, tá? Existe pessoas chamadas Pierre. Então é só lembrar do Pierre. Aí eu coloco um 2 na frente. Fica 2πr, tá? Então, Professor, oi. o ruim é você esquecer o nome do Pierre, né? Aí Pois você é, vai mas ter que quando falar você o lembrar- nome do Pi, do filme e a palavra R. Quando você lembrar, você vai. Olhou o círculo lá, o professor disse que é o Pierre. Eu não sei quem é, mas ele vai me ajudar. Eu também não conhecia Ô, o pessoal, eu Pierre. tava curiosa nisso aí, ó, por causa que toda vez que eu ia pra minha avó, tinha lá, tipo, uma escola, não sei o que era isso ali, não. Só sei que tinha uns bichos desse aí na parede e eu queria saber o troço, o que que era aquilo ali. Eu, vale, meu Deus, será que eu vou saber esse troço aí? Eu acho que eu sei até o que é. Onde é que sua avó mora? É lá pra mandar com eles. Lá para a banda da Coels. Deixa eu ver se. Na Coels. Você passava ali por perto, ali das. Ah, não sei. Você sabe onde é o orfanato de São Francisco? Posto onde tem os trem, onde vai, lá pro meio do mato. Sim, Pra quem mas vai quando você vê isso aqui, você está indo a pé de transporte que é de moto. de moto. Então pode ser que seja. Além disso, é pintado? Como é? Tem mais alguma coisa? É roça, tem um E, eu acho que tem um E. Tem um E, né? Pronto. Esse símbolo aqui, ó, ele fica lá no topo, lá em cima, né? É. Pronto, pois eu acho que eu sei o que é que você está falando. Pois é, trouxe aí mesmo, eu fiquei, meu Deus do céu, misericórdia, que diabo é isso? Se for o que você está falando, aliás, se isso que você está falando é o que eu estou pensando, ali é a casa de um professor da Universidade da Universidade Vale do Acaraú, da UVA, professor Bonet. Se for o que eu estou pensando. A outra coisa que tem lá, se eu não me engano, é a fórmula de Euler. Se eu não me engano, é ela que tem. E lá em cima da casa, lá no topo, tem o pi desenhado. Não é nem desenhado, é feita uma estrutura do pi. É assim mesmo, professor. Pronto, e se eu não me engano, tem alguma coisa lá, é igual a mc ao quadrado. Tem isso? Mesmo. Pronto, pois é a casa do professor Bonet. Gente boa esse professor, ele foi meu professor na universidade. O luxo. Professor, a primeira vez que eu Oi. vi esse negócio de Pi na circunferência, que tem que jogar uma válvula de Pi, esse negócio de cálculo na parede eu só vi um, e eu já sabia, porque minha irmã tinha me ensinado, que era A mais B igual a C. Oh, meu Deus. Pronto, pois nós vamos ver já já o que quer dizer isso aí na circunferência. Quando vocês estiverem fazendo a atividade de hoje, eu vou procurar um livro que eu tenho aqui dele, e aí eu mostro, Jennifer, para você ver se é a casa mesmo. Já estou até com ela aqui. Pronto, fica mais fácil. Ó, é isso aqui, é? Sim. Pronto, pois é a casa desse professor. Eu acho muito massa a casa dele, ó. Show de bola. Eu também, eu olhei assim, olha, será que eu vou aprender isso aí? Eu queria saber o valor disso ali, entendeu? Pois pronto, pois você vai aprender já já. Bom. Certo? Bora lá. Tá aqui o professor, ó.
É o dono da casa. Esse livro é dele. Boa pinta. Eu tenho uma foto com ele aqui. Eu não sei onde é que tá, mas eu tenho. Vou ver se eu procuro para mostrar para vocês no final da aula. Bora lá, né? Continuando. O que seria esse C? O C seria o comprimento. Pessoal, só para agilizar essa parte aqui, ó, de baixo, eu já estou explicando, certo? Esse C seria o comprimento da circunferência. O 2 da fórmula. Essa letra grega π tem um valor, certo? Qual é o valor de π? 3,14. O valor de π é sempre 3,14. E quem é o Professor, da Oi? última vez que eu estava fazendo esse valor de pi, o professor não disse que era para fazer por cálculo que era até 0,14, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, dízimo periódico. Pronto, é porque assim, ó, o π ele tem um número de quantidade é bom, né? Ele tem uma quantidade de casas decimais infinitas, certo? Não se sabe, não se conhece todas as casas decimais justamente porque é infinita. Se conhecem várias. Através de cálculos avançados, já descobriram inúmeras casas. Se eu não me engano, mais de, não sei se 2.000 casas decimais, não lembro. Mas, assim, para facilitar os cálculos, a gente utiliza o π aproximadamente 3,14. Então, a gente usa... O número de casas, professor, que eu Oi? conheço, estava em um livro, que era 11 bilhões, 11 bilhões, como assim. De casas decimais já descobertas. Acho que estava no livro, não sei se era matemática. Vou dar uma atrás do livro. pesquisada, viu? Vou dar uma pesquisada, vou ver se eu lembro de pesquisar isso aí. Então, enfim, o que a gente vai utilizar vai ser 3,14. Pode ser que em algum exemplo ele diga assim, use o valor de π igual a 3,1, ou use o valor de π aproximadamente 3. Aí vocês vão colocar, se o problema disser, você vai colocar só o 3 no lugar de 3,14. Mas se no problema não disser nada, o valor dele é 3,14, certo? E o raio, o que é o raio? Tá aqui, ó. O raio é esse moço de verde aqui, ó. Raio. E esse que está de vermelho é o diâmetro. Então, raio. E o preto é a circunferência. Diâmetro. Deixa eu só colocar aqui a corzinha. É mais bonitinho, né? O diâmetro é 2 vezes o raio, né, professor? Pronto. Vou definir aqui cada um, ó. O que é o raio? Parte O do raio. centro até a extremidade, certo? É o raio, ó. Ele vem bem do meio aqui, ó, até a extremidade. E o que é o diâmetro? Vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. E o diâmetro, ele tem a medida de 2 raios. Ó, como É assim? como se fosse um pneu de bicicleta, né, professor? Pronto. Os raios. Só que no caso do pneu da bicicleta, da moto, a gente tem um eixo bem aqui, ó. E ele não parte do centro, ele parte do eixo, né? A única diferença é essa. Mas ele tem um pino central aqui, ó. E se eu considerar ele, aí ele vai ser o raio, realmente. Né? Se ele saísse do pino. Mas, enfim, a ideia é justamente essa. Se eu pegasse esse raio aqui, ó. Tá aqui esse raio. Vou desenhar outro raio bem aqui, ó. Olha, rapaz, ficou bem retinho. Então, raio e raio. 2 raios é igual ao diâmetro. Ou seja, um raio é metade de um diâmetro. Certo? Pronto, professor, outro print. Não, eu vou mandar um tudinho. Não, é 2 prints que você faz uma coisa perfeita. Bora lá, ó. Então, como é que eu vou usar? Professor, eu sei que isso aqui já é o comprimento, isso aqui é o π, isso aqui é o raio. Como é que eu vou usar isso aqui? Da seguinte maneira. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Digamos,
Digamos esse círculo aqui, ó. Aí, ó, tu foi falar, saiu todo torto. Dá para enganar. Pronto. 2 centímetros. Eu estou dizendo que o raio dessa circunferência aqui é 2 centímetros. Certo? Quanto é que vai ser o comprimento dessa circunferência? Então, eu vou aplicar nessa fórmula. C vai ser igual a 2 vezes, lembrando a vocês que entre uma letra ou qualquer símbolo, sempre tem um sinal de multiplicação. Então, aqui é vezes e aqui é vezes. Então, fica 2 vezes π. Quem é π? 3,14 sempre. 3,14. Vezes, quem é o raio? 2. C vai ser igual. É só multiplicar isso aqui. 2 vezes 2 vai dar 4. Aí faz 4 vezes 3,14. Bora lá. 4 vezes 4. Oi? 4 vezes 4, 16. 6,21. Não. Eu estou fazendo, ó. Eu já fiz aqui o 2 vezes 2 e vou multiplicar por 3,4. Para ficar mais rápido. Então, 2 vezes 2 dá 4, né? Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5. E 4 vezes 3, 12. 12. Duas casas decimais, vírgula. Então, centímetros. Então, se eu pegar um círculo que tenha 2 centímetros de raio, se eu cortar e esticar, pode olhar que a medida, com certeza, é 12,56. 12 centímetros, 12,56 centímetros, aliás, desculpa. 12,56 centímetros. É um pouco mais de 12 centímetros e meio. Certo? Então é só isso. Aplicou na fórmula, já era. Não tem segredo. Ok? Agora vamos para esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque ele é o quê? Ó, perímetro de figuras mistas. A gente vai ter que aprender a diferenciar o que eu posso usar, o que eu não posso usar. Percebo que eu só tenho uma medida aqui, ó. Só tem essa medida. Professor, como é que eu vou calcular o perímetro de sair se só tem uma medida? Né? Mas assim, como eu disse para vocês, eu conheço as propriedades dos polígonos. Né? Então eu posso sim. Pessoal, dá pra pegar calcular. 10 vezes π vezes 2. Vamos ter um cuidadinho, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. O que ele diz, ó? A figura abaixo é formada por uma metade de um círculo. Então, isso aqui é metade de um círculo. E uma parte de um quadrado. Certo? Então, deixa eu fazer ela bem aqui, ó. Para montar o quadrado. Pronto. Então, isso aqui é um quadrado e isso aqui é um círculo. Certo? Porém, quando eu for calcular o perímetro, eu não vou calcular as linhas de dentro. Eu só vou calcular a extremidade. Nunca calcule a linha de dentro, só calcule a linha de fora. Então, essa medida aqui, ó, que eu desenhei, eu não vou usar. Do mesmo jeito, eu não vou usar... Meu Deus, começou até bem. Eu não vou usar... Olha, rapaz. Eu não vou usar essa outra metade aqui do círculo. Não vou, de jeito nenhum. Para isso, eu já posso começar assim, ó. Aqui é 10 centímetros. Se esse lado é 10 centímetros e eu tenho um quadrado,
esse lado aqui é 10. Estou botando aqui dentro por falta de espaço em cima. Esse lado aqui é 10. E esse lado aqui, ó, professor, você acabou de dizer que não vai usar, eu não vou usar para contabilizar o perímetro, mas eu vou colocar que esse lado aqui é 10. Certo? Pronto, professor, beleza, aí eu entendi. Todas as medidas do quadrado são 10. O que eu vou fazer agora? Então, para mim calcular esse perímetro, eu já vou fazer o quê? Ó? Esse lado mais esse, mais esse. Esse aqui não é perímetro, porque o perímetro é essa metade aqui, ó. Certo? Então, eu já posso colocar bem aqui 30, ó. 30 mais. Mais quem? Mais esse pedaço aqui que eu não sei ainda quanto é. E aí, professor, como é que eu descubro? Vocês estão vendo aí que isso aí é o quê? Isso aqui é um círculo, não é? Então, para mim calcular o tamanho de um círculo, C vai ser igual a 2 πr. 2 vezes π vezes r. Então, bora lá. C vai ser igual a 2 vezes... Quanto é o π? 3,14. 3,14. Quanto é o R? Sei não, professor, que você não disse quanto era o raio. Disse mesmo não, ó, pessoal. Porém, todavia, contudo, esse lado do quadrado, para esse círculo aqui, ele está funcionando como um quê? Esse lado. Eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome, mas... Oh, meu Deus do céu. Esqueci o nome. Parabéns. Cadê? Deixa eu lembrar, é do outro lado. Diâmetro. Ó, Pronto, esse nome aí, menino. pronto, Tá esse na nome ponta aqui. da língua. Então, esse lado aqui, dentro do círculo, ele corresponde àquele nome lá que a gente disse. Né, gente? O diâmetro. E ele está dizendo que o tamanho desse diâmetro é 10 centímetros. Mas eu não quero diâmetro, eu quero é o raio. Poxa, se o diâmetro todo é 10, o raio é metade do diâmetro. 5. Então vai ser quanto? 5. Exatamente. Eu só vou usar um raio. Só uma medida de raio. Então aqui vem 5. Pronto. Matou a charada. C vai ser igual 2 vezes 3,14 vezes 5. Eu posso fazer assim logo, que são inteiros. Ó. 2 vezes 5 vai ser 10. 10 vezes 3,14, a vírgula anda só uma casa. Então vai ficar 31,4. Pronto. 31,4 centímetros. Agora percebam o seguinte. 31,4 é a medida da circunferência toda. Certo? Mas eu não quero a medida toda. Eu só quero essa medida aqui, ó, que é metade. Então, se a medida toda é 31,4, eu quero só a metade. Quanto é a metade? Vai ser esse valor aqui dividido por 2. Deu para entender? Porque quando eu Até calculo... demais. Oi? Deu para entender até demais. Pronto. Então, quando eu faço esse cálculo, eu estou calculando a medida todinha, mas eu não vou botar isso aqui no perímetro. Essa parte aqui, ó. Ela não é do perímetro, o perímetro é só as linhas de fora, certo? Então, 31,4 dividido por 2 vai dar 15,7. Pronto. Agora sim, esse pedaço aqui, ó, é 15,7. O que eu vou fazer? Somar com os outros 3. Já está aqui os 3, ó. Então, vai ficar 30 mais 15. 15,7. Ou seja, 45,7
5,7 centímetros. Então, o perímetro dessa figura é 45,7. Não tem segredo, tá? Tem segredo. Aplicou a fórmula, viu as propriedades que a gente usou do quadrado, que tem os lados iguais, então eu consegui ver esse lado. Do círculo, esse lado corresponde ao diâmetro, mas eu não quero o diâmetro, eu preciso é do raio. Então, vai ser metade do diâmetro, que é 5, metade do raio está aqui. Calculei, só que eu calculei a circunferência toda. E eu não vou usar essa outra metade, só vou usar uma metade. Então, eu tenho que dividir por 2. Ok? Então, essa aqui é apenas um exemplo de figura mista. Eu posso ter várias. Eu posso ter, por exemplo, assim, ó, um quadrado e um triângulo, por exemplo. Eu posso ter um triângulo e posso ter metade de um círculo, para vocês calcularem o perímetro. Dá para calcular perímetro e área, se eu quiser. E a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando a área também. Ok? Aqui é só explicando aquilo que eu falei, né? Do diâmetro, do raio e a resolução da questão anterior. Do exemplo, 15,7, né? Bem aqui ele fez até mais simples, ó. Porque ele colocou a fórmula do... Vou tampar aqui, ó. Ele colocou a fórmula do círculo, que é 2πr, mas como ele só ia aproveitar metade, ele já dividiu por 2, bem aqui, ó. Aí ele só fez simplificar aqui, ó, 2 por 2, sobrou quem? πr, tá aqui, ó, πr. Aí ele só fez multiplicar 3,14 vezes o 5 do raio, que é a mesma coisa, ele só resolveu aqui de uma maneira Então, diferente. esses bichos aí podem ser separados, né? Oi? Esse negócio aí pode ser separado, né? O pi e o r. Sim, aqui entre eles tem um sinal de multiplicação, é 2 vezes π vezes r. É assim, né? Tem um sinal de multiplicação entre eles, ok? Só não aparece como a equação de primeiro grau, né, professor? Pronto, só A não equação de primeiro aparece. grau É não a mesma aparece. coisa quando eu digo para vocês assim, ó, 2 raiz quadrada de 3. Aqui tem um sinal de multiplicação. Lembra quando a gente estudou? Entre um número e um símbolo, tem sempre um sinal de multiplicação. 2x, por exemplo, aqui tem um sinal de multiplicação. Quer dizer que é 2 vezes o valor de x. Ok? Ô, professor, E aí- você vai explicar mais alguma coisa? Porque o vizinho não me deixa em paz mais. Ele fica colocando esse negócio aí de colocar parafuso, tão grande. Pronto. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Vou explicar essa questão 2 aqui. Que ela é bem parecida com aquela. Só que ao invés de ser para fora, o círculo, ó, né? Ele colocou aqui para dentro. Mas isso aqui é o perímetro, tá? Faz parte do perímetro da figura. Não é porque ele está aqui por dentro do quadrado, como se fosse aqui o quadrado, né? Aqui, ó, quadrado. E ele está aqui por dentro. Não, ele não está para dentro. Na figura, isso aqui é o perímetro, tá? Faz parte do perímetro. Então, bora lá. Deixa eu Mais só duas. clicar aqui, porque está aparecendo um retângulo. Pronto. Mais 2 círculos, mais 2 print. Mais O do dois círculo prints, é? perfeito e da linha perfeita. Pronto. Aí aqui, ó, como é que eu vou calcular esse perímetro? Da mesma forma que eu fiz o outro. Aqui não vai importar se esse círculo é para dentro ou para fora. Se ele é metade do círculo, esse tamanho aqui vai ser o mesmo tamanho desse. Então não vai fazer diferença, né? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou considerar esse lado aqui, ó, do quadrado. Agora ficou torto, mas, enfim, é o quadrado. Aqui vai ser 5, aqui é 5, e esse lado azul aqui é 5. Pronto. Eu já posso pegar esse e esse, né? Ó, esses três lados aqui. Somar 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, 15. Mais, agora eu vou calcular essa parte aqui que é curvada, né? Digamos assim. Como é que eu vou fazer para calcular?
C é igual a 2 vezes π vezes R. 2πr. Então, C vai ser igual a 2 vezes. Quem é o π? 3,14. 3,14 sempre. 3,14. Editar esse 4. Quem vai ser o R? Ó, esse lado aqui todinho é 5, mas o raio é só a metade. Metade de 5, 2,5. 2,5. Então, 2,5. C vai ser igual. 2 vezes 2,5, para ficar mais fácil, vai ser 5, né? Aí 5 vezes 3,14. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Duas casas decimais, então dá 15,70 ou 15,7. Certo? É bem fácil, né, professor? Vou considerar como 15,7. Só que 15,7 é a medida do círculo completo, da circunferência completa. Né, ó? Todinha é 15,7. Mas eu só quero metade. Então eu vou dividir isso aqui por 2. 15,7 dividido por 2. Quando eu fizer essa divisão de 15,7 por 2, vai dar 7,85. Esse vai ser o valor referente à metade dessa circunferência. Então, 7,85. Isso aqui vai dar quanto? 22,85 centímetros. Ok? Deu para entender, Jenny? Ficou bem Deu para entender maravilhosamente. Agora eu quero maravilhosamente. É Beleza, bem show de fácil, bola. bem prático. Nas atividades de vocês, se eu não me engano, tem uma questão parecida com essa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem. Certo? Bora rapidinho fazer essas A, B e C aqui, ó. É bem facinho essas. É com vocês aí. Vamos lá? Cinco minutinhos aí para vocês fazerem. Rapidinho a gente corrige. Abre o chat, professor.
Ele tá mutado. Estou vendo aqui algumas respostas já. Mais um minutinho aí para a gente fazer rapidinho. Pronto, bora lá, né? Porque por conta do tempo, só falta aí um minuto para finalizar, mas dá para a gente fazer bem rapidinho. Eu já vi aqui algumas respostas, né? Do Lucas, da Jennifer, e a Jennifer disse que ia revisar. Vi aqui o Luiz Henrique, Tainara, vou colocar aqui alguma coisa, Clara. Beleza, bora lá. A gente tem o seguinte, é uma quadra poliesportiva, é uma quadra daquela igual que tem lá na escola, né? Mede 20 metros de largura por 30 de comprimento. Então, ela é formato retangular, né? 20 por 30. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor da quadra. No caso aqui é quadra. Vou corrigir. Quadra. Sendo assim, determine quantos metros os jogadores correm para dar uma volta completa na quadra. Então, se é 20 por 30, vai ser 20, 30, 20, 30. Ou seja, vai ser 60 mais 40,
Então, 100. primeira, 100 metros. 100 metros. Segunda, quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia? Se eles dão 5 voltas, é 500 metros, porque uma volta é 100, né? E meia volta dá mais 50 metros. Então, 550 50 metros. metros. Se eles repetem isso 5 vezes por semana, então quantos metros eles correm em uma semana? Então, se é 5 vezes 550. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 vai dar 25, vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Então, 2.750 150. metros. Beleza? Pessoal, nós vamos fazer... Eu só errei a última por falta de atenção. Não acredito que eu fiz isso. Pronto, mas beleza, acertou duas, tá numa porcentagem Eu boa. também, olha. Show de bola. Ei, pessoal, não sei porquê, mas teve muita pouca gente que colocou a resposta.